Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema: expansão do seu laboratório. Por onde começar? Quando é o momento certo para expandir, né? Vamos bater esse papo aqui hoje, hein? Juntamente com o Eric. Eric chegando aí. Oi, amor. Tudo bem? Bem, tá. Trabalhando. E aí, Em galera? Juiz de Fora. Tudo certo? Uma boa noite para vocês. A gente vai falar então sobre expansão, né? A hora, o momento ideal, o momento certo, quando será para você saber se você está nesse time, né, de dar esse próximo passo, de expandir o seu laboratório. O que é, como começar e por onde começar. A gente vai bater esse papo, né? Então vamos lá, vamos começar? Bora. Tá. O que você entende aí de expansão de laboratório? Eu, vamos lá. Eu já passei por momentos dentro de laboratório, nos meus 30 anos de experiência na parte protética. Já vi laboratório crescendo, já vi laboratório diminuindo. E eu acho que você tem que ter muito bem escrito na sua mente qual o propósito que você quer para aumentar o seu laboratório, né? Para multiplicar os trabalhos dentro do seu laboratório. Acho que não é simplesmente fazer uma contagem de mais e menos e perceber que você tá precisando, por exemplo, botar mais uma pessoa para poder oferecer mais trabalhos. A conta às vezes não é essa, né? A gente tem que ter um passo a passo aí para entender exatamente o que a gente precisa, né? Para poder expandir o laboratório. É, eu acredito que o primeiro passo mesmo para entender se é o momento da, de fazer a expansão do laboratório é realmente saber a situação do laboratório, né? É saber que momento que eu tô. Porque tem muita gente que não tem essa consciência, né? Não sabe. É, às vezes a pessoa fica tão fechada ali, nossa, eu preciso crescer, crescer. Mas você pergunta uma simples frase, assim, uma simples pergunta, que é igual você está falando do propósito do laboratório, ou aonde ele quer Exato. chegar com esse laboratório, e muitas vezes ele não sabe. Não tem Então, ideia. assim, se ele não sabe mesmo, assim, o que ele quer para o laboratório, ele só pensa que eu quero crescer, quero crescer. Só que às vezes cresce de uma forma tão desordenada que lá na frente a conta não fecha, né? Como eu sempre brinco que a conta fecha lá na frente a conta não fecha. Por quê? Porque cresceu de forma desordenada. Eu sempre uso um exemplo como se fosse um cano que a água vai passando. Ok, a água está passando, é um cano numa uma espessura ali que tem sempre uma batidinha. Mas na hora que cai e vem uma enxurrada muito grande, o que que acontece? O cano não tem vazão. É na onde acontecem as enxurradas, na verdade, né? Que aí o cano não tem vazão. E muitas vezes, se você jogar essa analogia para dentro do seu laboratório, você vai ver isso. Que às vezes você está ali, você cresceu de um jeito, né? Piscou, cresceu, você não percebeu. E acontece muito isso, né? Da gente começar a fazer o trabalho direitinho ali, a gente cresce e não percebe. E aí você não sabe para onde você está levando o laboratório, né? Você não sabe onde você está realmente. Por que você está fazendo tudo aquilo, É, né? Então, é. tem pessoas que, na hora que ela olha para a situação da empresa, ela percebe que, peraí, eu preciso esperar, eu preciso dar um tempo, eu preciso dar um Ó, passo menor, a Karine, né? a Karine colocou aqui, ó, o gato da Alicia. Se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é exatamente isso, né? É, Se você não tem ideia também de onde você vai com o seu laboratório, você não sabe nem para que você está trabalhando tanto. E é, isso é um grande problema também dentro do laboratório, porque às vezes eu já vi casos de acontecer isso em laboratórios que eu trabalhava, que você começou a ter a impressão de que você está com muito trabalho dentro do laboratório. Sabe quando fica aquela fila de trabalhos e trabalho parado e você não está dando conta, não está dando conta, e você fala, nossa, eu preciso de alguém para me ajudar, preciso aumentar o laboratório. E na verdade, o que está acontecendo é uma má distribuição do tempo, dos processos, de tudo é. mais,
Então, seu laboratório não cresceu. Na verdade, você que está se enrolando para finalizar os trabalhos. Então, isso que é complicado, né? Por isso que a gente tem que entender realmente o que está acontecendo. Eu já vi muito cara reclamar que está cheio de trabalho, que, nossa, eu não aguento mais, eu não aguento, é muita coisa, e eu não dou conta e tal. Eu falei, então faz o seguinte, anota tudo que você está fazendo, anota mesmo, põe no caderno, tudo que você está fazendo. E aí, no final do mês, a gente vai ver. Aí chegou no final do mês, a média de trabalho que esse rapaz estava fazendo eram 6 coroas por dia. Aí onde que estava o problema? O problema estava no celular o tempo todo, umas 15 vezes que levantava para tomar um cafezinho, tá trabalhando, aí começa a conversar dentro do laboratório e o cara não consegue simplesmente abaixar a cabeça, continuar trabalhando e falar. Aí o cara chama lá, aí vira a cadeira para ver o que o outro tá falando, e aí toda hora uma distração. Então, na verdade, o que faltava para ele era foco e não que ele estava abarrotado de trabalho. Foi só botar a cabeça no lugar, melhorar o foco, que ele conseguiu produzir melhor e com mais calma. Na verdade, talvez não o foco, mas é, é complicado. Quando eu falo em processo, né, já tive esse questionamento de falar assim, mas na prótese é diferente. Sempre é assim, né? Em casa é diferente, na prótese é diferente. Sim, na prótese eu falo que muita coisa é diferente. É claro que a finalização de um trabalho, digamos assim, vai depender muito da habilidade técnica, né? Então, não é qualquer um. Mas o processo de como fazer as coisas, né? Esse processo, ele tem que estar definido, porque isso daí, ele vai te ajudar a você realmente entender e organizar seu laboratório. Então, o processo da produção, quando o caminho da produção dentro do seu laboratório, sabe? Quando ele chega, o que você faz, se está faltando algum elemento que o dentista de repente não passou, quem que vai ligar, quem que faz, quem que não faz, quem que pede, vai dar andamento do trabalho, não vai, fica, se não tiver cor, se não tiver. Não, eu vou começar a fazer. E depois. Eu sempre falo para não fazer, né? Eu falo para deixar e até que tenha todas as informações. Mas então isso é É, processo. Isso é um processo, e é um processo que não precisa de habilidade nenhuma. Eu não estou falando da finalização do caso ainda. Estou falando só daquele primeiro ali, ó, primeiro andamento de quando chega o trabalho dentro do laboratório. Gente, vocês sabem que aqui nos Estados Unidos eu estou fazendo um curso de logística, olha só, hein? Eu falo que o negócio aqui é tenso. Além de eu estar aprendendo inglês, estou fazendo um curso de logística em inglês, tá? Que é pior. E aí você começa a entender, e eu sou apaixonada por essa parte de processos, eu gosto muito. E aí você começa a entender toda essa parte de processos, assim, porque a logística é muito processo, né? E ver que é totalmente aplicável dentro de um laboratório, né? Então, às vezes é quebrar um pouco os paradigmas, assim, algumas coisas que a gente acredita que não vai funcionar para nós, e mesmo que você está ali trabalhando com 2, 3 pessoas, você consegue sim otimizar esse tempo, otimizar esse processo, se você parar para se organizar. Só que para isso você precisa parar para se organizar, né? Você precisa realmente ter uma organização, ter um planejamento. E o que eu vejo também, que a maioria das pessoas fala, eu não gosto de fazer planejamento, porque depois não dá nada certo, vou fazer planejamento para quê? Mas o planejamento, ele te antecede, né, alguma coisa, algum acontecimento. E é claro que os planejamentos nem sempre acontecem de acordo com o que você colocou ali no papel. Só que quando alguma coisa acontece fora, você já está se precavendo, você já fez uma previsão daquilo. olha, Então você já tem mais soluções. Isso é importante, a gente entender sobre a importância do planejamento, é para isso. É que você fazendo o planejamento, você vai ter mais gamas de soluções para quando as coisas não acontecer de acordo com o que você planejou. Você ia falar alguma exatamente. coisa? O Vinícius colocou aqui no comentário. Ó, eu tive um laboratório e estava bem. Quando aumentou os trabalhos, eu acabei fechando. E exatamente isso. Às vezes, você não está preparado para aumentar a demanda do seu laboratório, né? Isso é uma das questões que a gente tem que ter muito fixa na nossa mente.
A gente está preparado mesmo para aumentar a produção no laboratório? Porque às vezes a gente tem um faturamento, vamos dizer, um faturamento lá, aqui um exemplo, tá? Um número fictício. Você tem um faturamento de 10 mil e você tem um lucro de 3 mil, que seria mais ou menos os 30%, que seria um lucro fantástico para um laboratório, não é isso, madame? Né? Yes. Então, Uhum. vamos lá. E aí, você aumenta a sua produção, tá? Como é que você vai aumentar a sua produção? Você capta mais clientes, você consegue agilizar um pouco mais o trabalho e tal, só que você contrata uma pessoa a mais para poder te ajudar a alavancar essa produção do seu laboratório. Aí, seu faturamento de 20 mil vai para 28, beleza? 28. Aí, hã? Falar do 10. Quê? Tava no No 10? seu exemplo era Ah, é 10, né? 10, é. Aí você estava no 10. Aí seu faturamento vai para 18. Aí você fala, nossa, ó, quase que dobrou o faturamento. Aí a hora que você vai pôr na ponta do lápis, você aumentou em 30% os seus gastos com dental, com material, essas coisas. Você vai ter que registrar um funcionário, que esse funcionário você vai ter que pagar um salário X para ele. Então você já tem os encargos de impostos, o salário desse funcionário, você tem um aumento de uma gama de coisas que você não leva em conta. E aí o seu lucro, que era de 3 mil, passa a ser de 2.800. Então, às vezes, você tem que levar muito em consideração o que vai te levar realmente como empresa a você aumentar a sua produção ou simplesmente continuar com os seus clientes e estabelecer um prazo para você se arranjar com isso, não é? É uma coisa que é muito interessante, que a gente já até fez uns cálculos aqui, né, amor? Uhum. É, do laboratório, assim, não vou falar de números, tá? Porque é muito relativo esse negócio de número, assim. Mas para vocês entenderem, de repente, é um laboratório que tem, sei lá, 7 pessoas trabalhando. E aí ele está muito bem com 7 pessoas. Se ele aumentar para 10 pessoas, por exemplo, esse laboratório de lucrativo ele pode começar a não ser tão lucrativo assim. Quando você tem um laboratório até mais ou menos 10 pessoas trabalhando, vamos dizer que você tem um administrativo enxuto. Quando você começa a ir mais do que isso, você precisa de mais gente no administrativo, porque concorda comigo que aí realmente o administrativo vai também precisar ter mais gente ali, né? Porque aí de repente você tem mais um motoboy ou você Isso. tem mais de Eu uma ia falar pessoa, isso. a mesma Você vai pessoa que aumentar a você. sua produção, você precisa distribuir mais, não você vai precisar de Sim, mais porque pessoas para entregar e finalizar. a mesma pessoa que você, que de repente, antigamente, dava entrada e saída no trabalho, ela já não consegue mais dar entrada e saída no trabalho, você fica com uma só para dar entrada. Aí a pessoa, aí você está num laboratório pequeno que todo mundo limpa tudo e está tudo certo. Aí, de repente, com muita gente, você precisa de uma pessoa para limpar. Por que que eu falo? Isso tudo é do administrativo. É, porque, na verdade, o administrativo ele acaba pesando um pouco porque ele não produz. Então, quando você tem um laboratório que tem a maioria técnicos, você pensa assim, ah, tá todo mundo produzindo. E aí você vê o administrativo e você acha que o administrativo não produz, porque você não vê ele fazendo a peça, entendeu? Ah, Vocês percebem, tem uma rixa assim, né, do administrativo. Mas por quê? Porque o administrativo o serviço é um serviço invisível, digamos assim. Só que ele é necessário. E aí não adianta você querer economizar nessa parte se você já tem toda a estrutura, do resto não vai funcionar, porque é uma engrenagem. Então, um vai dependendo do outro. E aí é que tá. O que eu vejo é que às vezes a pessoa ela vai dar esse salto para poder expandir esse laboratório sem pensar desse outro lado. E aí me preocupa muito. Por quê? Porque pode ser que nesse momento ela dá um salto maior do que as pernas. E aí é o problema, é. né? Aí é o problema onde ela acaba quebrando porque ela ainda não estava preparada para esse É, passo. uma grande coisa que a gente viu aí nos últimos, vamos pôr, 10 anos, né, que foi o boom das fresadoras, né, e dos sistemas digitais. Muita gente pensando em crescer o laboratório se endividou comprando fresadora.
e às vezes o laboratório não estava pronto para aquilo. Não, Porque você. Então, mas diga olha lá. só, amor, o problema que eu vi aí é que muitos laboratórios compraram e não tinham demanda. Exato. Não tinha o cliente, não tinha a contrapartida que ia precisar. É lógico, eu falo, realmente, você cria a demanda, só que para você criar a demanda, também tem uma curva aí, né? Tem um tempo. E aí é na importância que você tenha um financeiro legal, um planejamento financeiro legal, para que você suporte, então, até que essa demanda venha. Sim, Porque não era só comprar a máquina e o negócio já funcionar, né? exato. E aí, nessa daí, eu vi muita gente comprando fresadora e aí tendo que ligar para colegas, ver se queriam compartilhar trabalhos e tudo mais, porque a própria produção não estava dando conta de pagar as parcelas da máquina. Então, isso foi muito triste de ver, assim, muitos... Não, desliga isso aí. Tô Ficou tentando. ficou pior essa Aí, luz. ficou Não, tá ruim? muito, muito amarelo agora. Sim, muito. Aí, Sim, tá bom? aí, tá ótimo. Então, gente, é, esse tipo de planejamento tem que ser muito bem feito, né? Então, às vezes, a gente cai na conversa. Deixa apagado, ficou melhor. Às vezes, a gente cai na conversa de vendedores, né? De vendedores. Eu vou dar um exemplo aqui, parece besta, mas é um exemplo muito interessante. Uma vez aí, num certo congresso, estava conversando com o Vinícius, da Dental Globo, e aí um dentista, colega nosso, encostou lá e a gente começou a conversar sobre laboratório, clínica e tal, porque eu sou dentista também. E aí ele começou o assunto e falou assim: depois que eu coloquei uma fresadora no meu consultório, meu faturamento aumentou em 60%. Aí eu e o Vinícius, um olhou para o outro assim e falei assim: mas quem aumentou esse faturamento para você foi seu laboratório. Ele falou: não, mas eu não tenho laboratório. Eu falei: eu sei, mas é o seu técnico que aumentou o faturamento do seu consultório. Ele falou assim: não, vocês não entenderam, eu não tenho técnico. Eu comprei uma fresadora e o faturamento aumentou em 60%. Eu falei: beleza. Eu falei: quem aumentou o faturamento do seu consultório foi o seu laboratório e o seu técnico. Ele falou: não, gente, vocês não estão entendendo. Eu não tenho técnico. A fresadora está lá, eu comprei e a fresadora aumentou. Eu falei: não, você que não está entendendo. Eu falei: é o seu técnico que está trabalhando bastante e está aumentando o faturamento. Ele falou assim: não, gente, vocês estão ficando louco. Aí o Vinícius falou assim: então tá, quem é que faz os dentinhos? Ele falou: eu mesmo. Ele falou: e que hora que você faz? Ele falou: faço depois do horário, sábado, domingo. Ele falou: tá vendo? Então não é você no seu consultório que está faturando mais, é o seu laboratório. E sabe quem que é o técnico? É você. Falou assim, aí ele começou a ficar bravo, porque ele caiu na real de que, na verdade, ele estava trabalhando por duas pessoas, ele aumentou o faturamento do consultório, mas ele perdeu o crescimento dos filhos, festa de final de semana, chegando tarde todo dia em casa, com a visão de que está aumentando o faturamento porque aumentou a produção dentro do consultório. E não, na verdade, ele botou um laboratório dentro do consultório. Então, na verdade, ele estava trabalhando mais, faturou mais, beleza. Só que ele perdeu alguma coisa em contrapartida. E isso também afeta o laboratório. Quando o laboratório pensa em crescer e faz uma aquisição dessa de uma máquina, ou então é, faz um marketing que traz mais trabalhos para dentro do laboratório, às vezes você começa a trabalhar dobrado para poder dar conta dessa produção toda e não percebe. Você aumenta seu faturamento, mas piora a sua vida pessoal. É, Então, tudo isso também é uma coisa bem perigosa. É uma armadilha perigosa, né? Boa noite, Adalto, Kleber. exatamente. A gente precisa saber que precisa do capital, capital dinheiro, né? Capital financeiro para investir para expansão, mas a gente não pode negligenciar o capital humano, né? Claro, Porque o capital humano é uma das coisas mais difíceis hoje. Não gosto de usar a palavra difíceis, vamos dizer desafiadoras. Porque desafiadores. realmente não existe, não tem, né? A gente já falou sobre isso, que técnico realmente está cada vez mais escasso e é em todo lugar, não é só na sua cidade, não é só no seu laboratório. Então a gente precisa também entender para onde que a gente vai fazer para que esse capital humano, né? Assim, pegar e treinar uma pessoa, como é que vai ser isso?
vai ter esse tempo de aprendizado e tudo mais para ele poder se manter ali sozinho. É. Então, não é só falar, vou crescer, vou expandir, né? Também tem que pensar nesse quesito, entender o quanto de tempo eu vou precisar para colocar tudo isso em prática e o quanto de dinheiro e quantas pessoas eu tenho. E aí a gente pensa nesse fato realmente da pessoa que vai trabalhar para você e também na demanda, se realmente vai ter cliente para fazer o que você aliás, cliente para você poder atender esse cliente também. Então, tem essas duas vertentes aí que precisa ser muito bem explorada, né? Ó, tem dois comentários aqui legal. O Hum, Silésio falou assim: Eric, você falou, estou vendo acontecer com um dentista aqui. Ele colocou uma fresadora no consultório dele. Pois é, isso é bem comum de acontecer, tá? Eu conheço muitos dentistas que hoje estão trabalhando dobrado para poder dar conta da produção da fresadora. E o Cristiano colocou aqui, aí a contratação por freelance funciona? Essa é uma boa questão. é, Isso é um negócio legal. vamos lá, Ó, vamos antes por disso, partes. antes disso, Hã? igual ao Vinícius comentando. Rapaz, você falou da minha vida. Perdi o laboratório, pois tive que vender para pagar as contas, perdi o crescimento dos meninos e acabou meu casamento. E demorou 6 anos para eu limpar meu nome. Poxa, Ai, Vinícius, que triste, ai, cara. ai, Vinícius. Aí você quebrou, cara. Ó, É verdade. deixa eu só fazer uma análise aqui. Parece que a gente está fazendo um baita terrorismo para vocês, contra o crescimento do laboratório. Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente quer alertar vocês para um planejamento sério para ampliação de uma empresa. Porque não é só crescer um laboratório, é o aumento de uma empresa. Então, o planejamento tem que ser levado muito a sério. É muito a sério mesmo. Na E até tem verdade, uma historinha é, para a gente contar da nossa vida, que a gente fez um caminho inverso aí, mas vamos tocando aqui. Você ia dizendo, vamos lá? eu, eu ia dizendo que não é que a gente não quer que ninguém cresça e que ninguém expanda. Uhum. Mas no sentido de fazer as coisas consciente, né? Como eu sempre falo para os meus alunos, eu quero que todo mundo cresça e cresça de forma consistente. E que quando chegar lá em cima, não caia. Porque chegar lá em cima, gente, que eu falo assim, você conseguir os seus objetivos, criar metas lá em cima e chegar e ter um laboratório lucrativo, ter um laboratório de sucesso, não é difícil. O difícil é você se manter lá. E se manter lá de uma forma com equilíbrio, de uma forma que realmente não aconteça isso que aconteceu com o Vinícius aí, de perder. Porque o tempo, igual o tempo com nossos filhos, o nosso tempo, isso daí não volta. O dinheiro a gente corre atrás, a gente acaba recuperando, né? Mas pensa nisso. Então a gente precisa sempre ter esse equilíbrio. E é o que eu fico aqui falando com vocês todas as semanas e todos os meus conteúdos é sobre isso, sabe? É sobre ter o tempo mesmo, e é tempo com equilíbrio. E eu entendo que quando a gente começa, a gente trabalha muito mais, quando a gente começa, a gente precisa desprender mais energia e tudo mais. Só que isso não é necessário quando você conhece, você sabe outras ferramentas, conhece outros caminhos, o caminho fica mais leve. Não precisa ser tão pesado. É Exato. isso que eu quero trazer para você. Eu lembro até, assim, eu fico emocionado quando eu lembro disso daí, porque foi chocante, né? Acho que uma das primeiras turmas, né, amor, do seu curso, né? Aí a gente tava, a Janaína tava fazendo a aula online, né, ao vivo, online com a galera. E aí, quando tocou nesse assunto de não ver filho crescendo e tal, eu lembro de duas técnicas que estavam na aula começaram a chorar, porque na hora veio o gatilho delas lembrarem, as filhas com 14, 15 anos, não era isso? E elas não viram as meninas crescerem. Então, assim, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro? Tem. Tem que trabalhar bastante? Tem. Mas com limite e com sabedoria, né? Para não ir longe demais. Ó, o Vitor também comentou aqui, ó. Eric e Jana, boa noite. Boa noite, Vitão. E aí, quando é que você vai voltar para cá, hein, cara? Estamos com problemas antes disso tudo. Com uma porção de ex-funcionários abrindo fundo de quintal sem CRO. Ixi,
Se falta formalização básica na profissão, como cobrar um controle administrativo? Sim, é isso aí. Ô, Vitor, pois é, cara, a gente é daqueles que levanta a bandeirinha aqui da legalização de laboratório, né? Mas a gente sabe que isso acontece e muito, cara. Mas o que a gente pode fazer? Na verdade, a gente tem dois caminhos, né? Fingir que não viu e a outra denunciar. O que vai ser melhor para nós? Se a gente for levar em consideração a nossa paz ou a nossa empresa. E hoje em dia, cara, a gente tem que levar em consideração que o mundo anda um pouco desleal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas a gente tem que cuidar mais dos nossos clientes, que eles sim estarão fomentando uma coisa ilegal, vamos dizer assim, se estiverem continuarem, né, mandando trabalhos para esses laboratórios sem legalização, né? Mas é difícil, é um barril de É uma pólvora. questão, isso daí é uma questão interessante no seguinte, assim, vamos dizer, eu estou numa fase da minha vida que eu penso que o que tira a minha paz é caro demais, então eu não entro nessas brigas. Tem batalhas que é melhor a gente não entrar, Ah, entendeu? e Eu tô nessa. vai fazer isso no Rio de Janeiro ainda? Meu Deus. É, só que o que a gente tem que pensar é também, o Vitor, no posicionamento, no seu posicionamento, sabe? No posicionamento do teu laboratório, do teu produto, do seu serviço ali. Por quê? Porque realmente isso daí sempre vai ter, né? Isso daí, assim, realmente vai ter pessoas que cobram, igual quando a gente começa a falar de valores, né? Vai ter realmente tabelas muito abaixo do que a nossa, vai ter pessoas que conseguem se, né, dividir em 10, em 20 vezes, vai ter promoções de 10 lentes por R$ 500, sabe? Aquelas coisas que a gente vê assim, às vezes eu vejo uns negócios no Instagram e falo, meu Deus, o que é isso? Mas isso daí sempre vai ter. Então, a gente precisa ter posicionamento de marca, posicionamento do seu laboratório. Quais são os clientes que eu quero atender? Será que esse cliente eu quero ele para mim? Porque esses clientes que eles ficam muito atrás de preço, 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 eles não são fiéis. Eles É. não são fiéis. Eles vão sempre atrás de preço. Então, mais importante do que a gente captar o cliente é manter esse cliente. E para manter esse cliente, é você saber exatamente qual que é o tipo de cliente que você quer para manter ele, entendeu? Eu vou falar até um exemplo bem assim da minha loja lá de jaleco hoje. A minha loja, se não for a mais cara, vamos dizer que é uma das mais caras. Só que o que eu ofereço na loja não tem outra loja que oferece, sabe? Porque o cliente vai lá e a gente acaba fazendo para o cliente do jeito que ele quer, né? Personalizado e tudo mais. Então, quem quer esse tipo de trabalho, ele vai pagar. Ele pode falar, ai, mas pode reclamar do valor ou tudo mais, só que ele paga. E esse cliente, se ele gosta, no outro ano, porque jaleco sabe como é que é, né, gente? Jaleco não é igual a prótese que todo mês, não é trabalho recorrente. Mas eles trocam de jaleco cada 6, cada 8 meses, vamos dizer. No máximo um ano a pessoa está trocando de jaleco. Então, todo ano ele está de volta. Ele está de volta. Porque ele teve o que ele quis, né? Eu ofereci e ele conseguiu aquilo que ele teve, que ele queria. E é isso que a gente precisa começar a prestar atenção no nosso cliente. O que a gente pode oferecer para o nosso cliente para que ele fale assim, nossa, mas esse daí putz, o Vitor, nossa, ele consegue sentar comigo, fazer trocar ideia sobre o planejamento e tudo mais, eu vejo conhecimento nele. Então, é isso que a gente precisa ter, é essa fidelização, sabe? E aí, se a gente nivelar por baixo e ficar nessa guerra de preço, que também não está errado, tá, gente? Se quiser entrar num laboratório e vamos fazer um laboratório de produção, dá dinheiro também, dá lucro também, só que é um desgaste que, no meu caso, né, eu escolhi não ter. Então, a gente precisa se É, posicionar, escolher qual que é o cliente ideal para isso. Deixa eu nós. falar aqui pro Vitor, né? Ô, Vitor, venha almoçar com a gente.
Ô, Vitor, ó, uma coisa que eu fiz na minha marca, Eric Padovani, primeira coisa que eu fiz para mudar essa relação com o cliente, eu comprei uma máquina fotográfica, tá? E comecei a fotografar meus trabalhos. Então, o cliente começou a vir até mim por conta das fotos do trabalho que eu colocava no Instagram e no Facebook na época. Então, quando o cliente vinha até mim, ele vinha pelo trabalho, não pelo dinheiro, não pelo valor, né? E quando o cliente já vinha falando de preço, ele sabia que comigo ele não ia ter essa conversa, porque, na verdade, eu já falava, várias vezes a gente já conversou assim, falou assim, mas o senhor não gostou do que viu no trabalho? Não, eu gostei, mas é que eu pago tanto no fulano. Eu falei, então, tudo bem, o fulano te oferece o mesmo que oferece? Não, então, eu não estou gostando. Eu falei, então é hora de mudar. E aí, quando a gente abriu o nosso laboratório lá, né, no Eric Padovani, a gente era o mais caro da cidade. E a gente tinha cliente, porque esses clientes vieram através do que eu entregava e não do que eu prometi na minha tabela de preço. Tanto que uma vez teve um cliente que nem era do outro laboratório que eu era sócio, ele me ligou e aí eu falei, falando com ele, falei, doutor, eu não vi mais o trabalho do senhor aqui, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, então, rapaz, eu te liguei no seguinte, sabe aquele menino que saiu aí do laboratório? Olha aí, ó, o exemplo. Sabe aquele menino que saiu aí? Então, ele tá fazendo para mim aqui, rapaz, ele tá cobrando R$ 10 mais barato. Você não consegue fazer o preço dele, não? Eu falei, obrigado por ter me avisado. Pode continuar com ele. Com certeza ele vai te atender da maneira que o senhor precisa, tá bom? Muito obrigado pelo contato e até mais. E nunca mais. O cara tem a capacidade de me ligar, perguntar se eu ia baixar R$ 10 no meu trabalho. Ele não está preocupado com a qualidade. E sim só com preço mesmo. Gente, uma coisa assim, parece ser absurdo, ou talvez até um pouco de arrogância falar Hum, desse jeito, mas a gente tem o que a gente tolera. Então, se não tiver esse posicionamento, você vai continuar tolerando essas coisas. Então, assim, ou muda, porque as outras pessoas não vão mudar. Então, quem tem que mudar? Quem tem que mudar somos nós, né? Então, de alguma forma aí, é entender aí o seu mercado, né? Fazer essa análise de mercado, entender se você está conseguindo mostrar o valor antes do preço. Isso também é uma grande lição aí de entender, né? Que de repente a pessoa realmente ela não consegue ver o valor, né, do teu trabalho, ser diferenciado ou não. é. Outra coisa que eu acho que está aí na sua colinha aí, que a gente estava falando, é quando a pessoa decide também ampliar o seu laboratório, né? Ela tem que fazer um preparo financeiro para isso também, não é verdade? Sim, é a organização financeira, né? Pra... É, mais ou menos o que eu falei no começo, né? Que para a gente poder entender, para passar para o outro passo, é saber o quanto tempo que eu vou ter ali de fôlego para poder fazer essa mudança, né? Essa expansão. O que eu queria entrar agora nesse assunto é da parte também, que quando a gente cresce um pouquinho, a gente precisa o quê? A gente precisa formar equipe, né? A gente precisa formar um time ali, né? E Exato. aí, como que a gente forma esse time se a gente não tem liderança? É, isso é complicado, né? Assim, eu já tive grandes desafios em montar time, né? Porque já tive, vou ser bem sincero, já tive muitas pessoas trabalhando ao meu lado e tanta gente pagando, né, às vezes, para fazer um curso comigo, e o cara que está do meu lado ali todo dia, no dia a dia, não teve a paciência de sentar do meu lado para ver, pelo menos eu fazendo o que eu fazia no meu dia a dia. Então, como é que você lida com essa situação? Na verdade, você vai ter que criar um sistema de liderança, entendendo quem está ao seu redor. Porque tem algumas pessoas que você vai conseguir liderar com exemplo, que é ele vendo o que você faz no dia a dia, ele vai querer copiar aquilo. Tem gente que precisa do tapinha nas costas, você fala assim, muito bem, legal, continua assim. Tem outras pessoas que gostam do presentinho, tem pessoas que estão ali do seu lado só pela grana. Então, você tem que entender qual a linguagem que você vai atingir também o coleguinha do lado ali, né?
Então, entender de pessoas acho que é mais difícil do que simplesmente liderar de qualquer maneira. Diga lá. Eu acho que quando a gente fala de liderança, assim, o que vem na minha mente, embora eu sei que tem vários tipos de liderança e tudo mais, eu falo muito de liderança no meu curso, mas a liderança, por exemplo, ela puxa muito, né? Ela é a mais Porque forte. não adianta falar, não adianta, né? Às vezes a pessoa fala ali, nossa, eu já vi tanto isso, porque é incongruente, né? Chega numa reunião, nas minhas mentorias, quando eu tenho time, geralmente então tem a, o dono do laboratório, tudo faz a reunião, e depois eu gosto de conversar com alguns colaboradores, com as peças-chaves, assim, para entender um pouquinho, né? E aí, a visão que o dono do laboratório tem é uma, e a visão dos líderes de equipe, vamos dizer, são outras, às vezes são outras. Por quê? Porque, na verdade, eles não conseguem entender, porque é incongruente, entende? Porque eles falam uma coisa, faz a reunião linda, maravilhosa, mas no dia a dia não é aquilo que está acontecendo dentro do laboratório. E isso não tem coisa pior. É eu estar aqui falando um negócio para você e no meu dia a dia eu estar fazendo outra coisa. E aí você olha e fala assim, nossa, mas peraí, não está falando a verdade, né? Então, isso não fica sustentável. Você pode até ir lá, fazer uma reunião bonitinha, falar para o teu colaborador o que ele quer ouvir, dar tapinha nas costas, tudo, e chegar no outro dia, você fazer tudo errado, ele olha para você. Quer ver uma coisa? É você mesmo depreciar o trabalho do próprio laboratório ou até depreciar o próprio laboratório, digamos assim, para as outras pessoas que estão ali vendo, fala assim, putz, se o próprio dono está fazendo isso, por que que eu tenho que fazer alguma coisa? Então, são coisas, são pequenas atitudes que talvez você não consegue identificar no dia a dia, mas que faz toda a diferença no dia a dia e também para você manter esse time, para você poder realmente fazer sua equipe. Por quê? Para um laboratório crescer, para um laboratório ter realmente essa expansão, você vai precisar de pessoas, porque sozinho você não consegue. Chega uma hora que sozinho você está limitado. Você vai conseguir faturar aquilo, você pode trabalhar 24 horas por dia, mas tem uma hora que você vai ter que dormir, não é? Hum, Ou a conta não fecha porque vai chegar, a sua saúde vai estar debilitada. Então também não vai ser funcional, né? Lá na frente alguma coisa vai acontecer. isso. E aí você começa a entender isso que não adianta. Então, ou você começa a entender realmente como que é ser um líder e realmente fazer o que você realmente quer que os outros façam, isso eu acho que para quem não tem nada de liderança, quem não entende nada de liderança, não quer estudar nada de liderança, não quer aprender como ser um líder, fazendo isso, você já vai carregar um monte de pessoas na, assim, do teu lado, entendeu? Uma coisa simples, né, que eu vejo é manter a sua bancada organizada. Isso já faz uma diferença tremenda. Porque como é que você quer cobrar, por exemplo, organização no trabalho se você sai e larga a sua bancada desarrumada? Você que é o dono do laboratório, que é o líder ali, o chefe, né? Isso é complicado. Ó, o Kleber comentou aqui, ó, e precisa investir nas pessoas. Melhor ter pessoas boas por um tempo que pessoas limitadas por muito tempo. Tem um Corretamente. ditado que eu falo, É, Kleber, que o pessoal fala assim, né? Tem muita gente aí que, eu vou fingir que pago e o colaborador finge que faz, né? Então acaba ficando, a empresa não está contente com o colaborador, e o colaborador também não está contente, mas não tem coragem de sair, né? De repente do lugar. Então fica um empatando o outro, porque é. a empresa está ali, está sendo empatada pelo colaborador que não faz, não colabora para ela crescer. E não colabora também para o crescimento dele mesmo, na vida pessoal dele. Então fica um fingindo para o outro ali, né? E realmente não vai para lugar nenhum, nem a empresa e nem a É, pessoa ali, o colaborador como pessoa quem disse física. isso uma vez foi o Vampeta. Esse discurso, você nem sabe disso, né? Mas uma vez Não? o Flamengo estava numa situação muito ruim de financeira, e aí foram cobrar os jogadores por que estavam jogando tão mal, né? Aí ele falou, eles fingem que pagam a gente finge que joga bola. E é exatamente isso daí.
Então, quando não tem uma harmonia, parece que o laboratório não roda direito. Parece que tudo tem um probleminha, tudo tem um enrosco, tudo tem alguma coisa ali emperrando, né? E isso é É. muito importante a gente entender. E aí eu até fiz um parênteses aqui do bom relacionamento, né? Que a gente precisa. Realmente, pessoas é tudo, né? Para o crescimento da empresa e tudo mais, e para o próprio crescimento, né? E aí a gente começa a olhar que a gente precisa ter relacionamento tanto com os colaboradores como com os clientes, né? Sim. Então, olha só, você não adianta você só ter relacionamento, um bom relacionamento, tratar bem seu cliente, mas não trata bem quem trabalha ali com você todo dia. E outra coisa também, sabe uma coisa que eu sempre falei que é péssimo fazer? É você falar mal do seu cliente perto do seu colaborador. É, Sabe por quê? Aquilo você está fomentando no seu colaborador uma raivinha, uma pirracinha, e queira ou não queira, ele pensa assim, se ele tem raiva dele, então eu posso fazer, não preciso tratar ele tão bem assim. E aí, aquilo vai fomentando uma coisa que não deveria acontecer. Por quê? Quando a gente realmente vira o dono do negócio, quem que é nosso patrão, gente? A gente é o dono. é. São os nossos clientes, né? Então, os nossos clientes ali que vai pagar nosso salário como dono, para que a gente possa realmente pagar os nossos colaboradores. Então, a gente precisa tratar eles bem. Só que se a gente não tiver um bom relacionamento com os nossos colaboradores, quem que vai ajudar a gente a produzir e para entregar para esses clientes? Entende? Então, tudo no negócio inteiro gira muito em torno de pessoas. Você tem que entender mais do que tudo de pessoas, né? Ó, vamos lá que agora Vamos esquentou ver, vamos aqui, ver ó. os Vamos comentários agora, comentar aqui, vai. ó. Você ficou O encarregado Cristiano, o de ler os Cristiano falou comentários, assim, ó, né? a escolha da pessoa errada quebra os que já estão alinhados. Isso é verdade. Uma Exatamente, batata podre estraga um saco inteiro, né? A gente sempre viu isso, né? E isso é exatamente. verdade, viu? A gente já viu acontecer. Aí a Kelly falou assim, mas também tem colaboradores que não querem gastar um tostão para investir no seu crescimento e quer que o laboratório pague o curso. Aí o Adriano colocou assim: acredito que a empresa deve investir em um colaborador que queira crescer. Muitos trabalham por status. E aí a Kelly comentou: acha que só faz curso se o laboratório pagar. Então vamos lá que eu vou contar uma historinha para vocês. Eita, agora vai Há lembrar do negócio, vai. pouquíssimos Conta. anos atrás, isso foi um dos motivos por eu abandonar uma equipe que eu tinha. Porque eu tentei de toda maneira carregar todo mundo junto comigo para crescer junto comigo. E aí a galera que estava junto comigo não quis isso. Então o que que eu já pensei? Eu pensei, bom, se eu sou diferente aqui dentro, então eu não faço parte desse grupo e eu saí do laboratório. Então, o que que aconteceu, Kelly? Vai vendo. Teve um ano aí, um toque, olha lá, ó. Verdade. O Nardão sabe, Sempre, né? Ah, é. Nardão, vou botar você para entrar aqui para você contar as histórias também. Ah, Vai eu ficando velho de propus, história, vai é, ficando velho e vivendo de eu história. propus para os colaboradores do laboratório, não só da parte da cerâmica, mas todos do laboratório inteiro. Na época eram 28, né, colaboradores. Eu propus a todos eles escolher um curso que o laboratório ia pagar para eles, o curso que eles quisessem. Independente de quem fosse o professor ou a cidade que fosse, a gente ia pagar o curso para eles. Quero que vocês escrevam aqui, dos 28 colaboradores, bota um número aí que vocês acham de quantos fizeram curso naquele ano. Vamos lá, dou Ai, 15 segundos para vocês responderem. só quero ler, só Quero quero ver ler. quem Tem vai um acertar. delayzinho, Quero ver quem vai tem um delay acertar. para responder, viu? Não, não tem problema. Mas aí, Espera um pouquinho. bom, Ah, que pena, gente. Gente, só para quem parte da entrou agora, resposta é, eu, pode diga lá. eu não tô vendo o Ela não Eric, tá, está gente? me vendo. Eu só tô vendo eu mesma, eu não consigo ver o Eric. Vamos lá. Ela não vê. Ó, então a resposta está muito próxima do que a realidade. Porque eu falei, né, que a decepção foi tanta que eu abandonei eles, né? Ó, então vamos lá. Quem acertou? A Karine acertou, o Rafael acertou, a Simone acertou. Ninguém, ninguém, viu, Kelly? Ninguém. Zero pessoas foram fazer curso aquele ano.
Então, não é questão do laboratório pagar, que o laboratório está se importando, vai depender das pessoas que estão do seu lado. Então, ali foi uma resposta muito clara. Aliás, tivemos duas respostas, né? Uma outra resposta foi uma oferta de um material para os colaboradores trabalharem, que por uma brincadeira a gente fez uma brincadeira, né? Falou, ó, a gente está fornecendo, eles pediram para comprar e a gente forneceu, falou, ó, quem, quem der a certeza que vai ficar com a gente aqui mais 2 anos trabalhando com a gente vai dar. Ah, não foi? Um ano eu 1 ano, falei, né? um Quem ano eu ficar, falei, ó, quem der a só vou garantia dar, quem der a garantia de ficar mais 1 ano com a gente, eu vou dar o material, vocês não precisam pagar. Aí teve uns 3, 4 falaram assim, não, não, eu vou pagar. Ah, ali entendeu? a gente percebeu Percebeu que eles não que estavam ninguém estava junto com com a a gente, gente. ninguém estava lutando pelo E laboratório. foi realmente uma brincadeira, Foi tá, uma gente? Eu brincadeira, subi né? e eles queriam porque queriam. E eu falei assim, tá bom, então eu vou comprar, porque era caro. Não pode falar que era. Pode falar. Era os pincéis, Pincel né, da da Smile Line, Line. né? Aí eu falei, então tá bom, eu vou comprar, mas eu vou fazer um termo lá para vocês assinarem para ficar um ano com a gente. Falei brincando mesmo. Aí realmente eles falaram, Não, a não, gente não, paga do não pode nosso deixar que eu bolso. vou pagar, né? Então a gente já sabia que ali. E só que assim, a gente sabia, mas não sabia, né? Porque depois Foi de sem então querer. que foi. Foi uma piada que demonstrou um negócio absurdo. É, E tipo aí, aquelas coisas, sabe, brincar não é, brinca, porque a gente brincou e a brincadeira realmente veio e veio com voltou. uma resposta negativa, né? Então, na É, verdade, eu percebi que eu era o que estava fora do negócio. Então, eu saí e deixei eles lá. Ó, o Gomes aqui, ó. Boa noite. Recentemente pagamos um curso de administração para o nosso administrativo. Pagamos o curso hotel, uma ajuda de custo para alimentação, tudo certinho. Adivinha o que aconteceu? Ah, ai, meu Deus do céu. São Paulo. foi promovida para o concorrente. Provavelmente, né? Infelizmente, isso também acontece, né? É interessante que, assim, em grandes empresas, realmente, o que acontece quando paga curso, geralmente assina realmente um termo dizendo que o valor é ressarcido, tá? Então, se tem um prazo ali para ficar, minha cunhada trabalha no Itaú, e quando eles dão o curso, ela tem que assinar um termo lá de um. Olha, não foi tão ruim, mas olha a resposta. Quis receber hora extra, os 2 dias do curso. Meu Oh, meu Deus! Meu Deus! Deus! Meu Não, Deus! não, esses dias eu vi um negócio no Vocês estão com Instagram que uma eu achei um história absurdo. boa hoje, Um hein? Meu absurdo, né? Deus! Ó, foi até atrás da CLT, meu Deus do céu. Então, É, com essa história de CLT, teve um rapaz que ele foi tirar uma férias remunerada. Sabe o que, que o cara fez? Tudo que ele gastou nas férias, ele veio com a notinha para o patrão pagar. Ele entendeu que as férias remuneradas era que a empresa ia pagar as férias dele. você tá Foi brincando. verdade isso daí. Meu Deus. Eu vi um vídeo no Instagram, o cara contando isso daí, assim, todo mundo riu na mesa, porque como é que pode, gente? Eu não Ah lá, o sei, gente. Eu não Adriano falou sei que só se. fez um curso de escultura pago pela empresa. Eu não sei Eu se. fiz curso pago pela empresa quando não era sócio da empresa, tudo, eu era Então, colaborador. isso que eu ia falar, né, amor? Mas interessante que quando você era sócio mesmo, você Eu pagava seus cursos. A pagava do meu empresa nunca bolso, a pagou um empresa curso não seu. pagava. Olha só, hein? É. É interessante isso. E por nada, porque já era um costume do Eric pagar os É. cursos dele. O A- Porque, o Adriano tá falando aqui, ó, o de cerâmica e EMEX prensado foi por minha conta. Adriano, é a melhor coisa que você faz na sua vida, cara, é curso. Porque o invista. conhecimento ninguém tira de você. É. Então, isso é um negócio que só te leva para cima, só te leva para Mas frente. eu vou acabar, vou ter que falar, porque às vezes a gente Liga. pensa nesses cursos, tudo, né? Ah, é porque é caro, ah, porque eu não vou pagar, porque eu não vou. Mas esse conhecimento é teu, ninguém vai te tirar. Mas eu aconselho vocês a fazerem cursos de autoconhecimento também.
Porque quando você começa a desenvolver esse outro lado, que ele é totalmente esquecido, porque eu sei, gente, que na verdade está ali no dia a dia, vai dar realmente a preferência para fazer um curso na área técnica. Só que o curso de autoconhecimento, quando você tem esse curso de autoconhecimento, você começa a se conhecer, começa a entender. Quanto mais você conhece a ti mesmo, né? Você começa a entender o outro e começa a dar saltos, saltos gigantescos. Isso é eu e o Eric aqui, nós somos prova viva disso. Então, além do curso de habilidade mesmo, de curso técnico que vocês fazem, começa a entender e a procurar esses outros cursos de autoconhecimento. Porque através dele que vocês vão conhecer a autorresponsabilidade. Lá dentro do meu curso eu falo muito de autorresponsabilidade, porque é a autorresponsabilidade que vai startar e vai te garantir que você está no controle da situação, do que você pode mudar e você pode mudar, entendeu? Porque senão a gente fica, infelizmente, a gente fica só nessa fase de reação, sabe? Não ação, sabe? Só de reagindo conforme a maré vai passando, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai só reagindo. Então, realmente, é interessante vocês começarem a pensar nesse outro lado também. Não só investir em curso técnico, mas investir também em autoconhecimento aí. Parar de, de falar sim para onde não deveria, sabe? Estilo esses clientes que de repente vocês estão aí já de saco cheio e não consegue se posicionar, não consegue fazer nada porque não tem esse outro lado. Então, é bom conhecer esse outro lado também, tá? Uma outra coisa também que a gente acabou não falando, mas vamos finalizar já, porque já fez 1 hora de live, a gente falou que não vai passar muito desse horário, que toda quarta-feira estaremos aqui com 1 horinha de live com o assunto que vocês escolherem, tá? Uma coisa que a gente não falou é justamente de perceber a lei de Pareto. Qual que é a lei de Pareto mesmo, meu amor? A 80, lei 20. 80-20. Então, a gente tem que começar a prestar atenção que 80%, às vezes, do nosso faturamento vem de 20% dos nossos clientes. Então, a gente tem que cuidar um pouco melhor desses 20% de clientes que geram um pouco mais de coisa para a gente. Talvez se a gente abandonasse um pouco mais os outros clientes que só dão dor de cabeça, e esses 20% melhores, vai gerar algo, às vezes, até muito mais para nós. Porque você pode afastar um pouco esses clientes ruins do seu laboratório e esses clientes que te mandam mais coisas verem espaço para te mandar mais ainda, ou até te indicarem clientes melhores. Então você pode aumentar o seu faturamento sem aumentar tanto a sua produção, somente regularizando a maneira que você trabalha com clientes melhores. Não é isso? Sabendo cobrar, né? Isso, e atendendo melhor também, né? Cliente ruim, ele toma a mesma coisa, lei de Pareto. Os clientes ruins tomam 80% do seu tempo. Essa é a grande parada. Então, tem muita gente, olha, vocês sabem. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem o nome do dentista que te liga todo dia. E não é o melhor cliente que te liga todo dia, eu tenho certeza. Que é só os carnes de pescoço que liga. É. Mas vamos encerrando, então. Gente, Isso. deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Toda vez a gente tem essa live aqui, e Toda aí depois quarta-feira. a gente compila essa live, tira as interferências, no melhor do assunto e coloca lá para o YouTube. Então, se você começou aqui, pegou a live no meio do caminho, ou quer ouvir de novo, vai lá para o YouTube e escuta a live, porque aí você consegue colocar o fone de ouvido lá, fazer na bancadinha, vocês conseguem ver essa live. E aí, quem não segue lá no YouTube, vai lá no YouTube também, já se inscreve no canal lá, já dá um like lá. Curte também nossa página. Quem ainda não curte aqui no Instagram, Protético Empreendedor, Eric Padovani. Isso. Então já vai lá, já segue também a gente. Compartilha esse conteúdo para o Instagram entender que esse assunto é relevante, porque Exatamente. é impressionante. Se não fizer isso, a gente não consegue acessar muita gente. Então, assim, vamos puxar essas informações, né?
para melhorar aí a classe. Eu falo nossa classe, gente, porque eu me considero, né? Sim. Eu não sou potética, vocês sabem, Casada com um faz parte. mas eu falo, eu sou de pensamento. Então, realmente, gosta das dicas, gosta do conteúdo daqui, segue a gente e compartilha com os colegas Isso. também, né? Ajuda a Ó, gente aí nessa parte, já tá? pega essa live aqui, que já já ela vai ficar gravada lá no Instagram. Pega e manda para aquela pessoa que você acha que vai assim, puta, esse cara tinha que ter ouvido isso aqui. Manda para ele. Ou então, vamos fazer um propósito aqui, cada um mandar para uma pessoa, tá? E aí a É, gente vai aumentando a nossa rede. Porque a gente faz essas lives aqui, não é só também porque a gente quer ganhar alguma coisa de vocês. Tudo isso começou, essa história toda começou ajudando na pandemia. E a gente quer, sim, transbordar isso para todo mundo. A gente gosta. A gente podia estar aqui fazendo um monte de coisa e tal, mas a gente gosta de estar aqui compartilhando isso com vocês. Então, te agradeço de coração quem estava aqui com a gente, né? Para quem conhece a gente sabe que a gente gosta de bater papo e conversar sobre isso, mas a gente colocou um limite de 1 hora, porque senão a gente não tem. porque eu tenho é, minhas filhas, né, gente? exatamente. Preciso dar atenção para As elas. meninas estão sozinhas lá na sala e não sabem nem o que está acontecendo lá. E ó, uma última assim, a parada geral da live, o que que é? Quer fazer a expansão? Quer expandir o laboratório? Faça um planejamento. Não deixe de fazer um planejamento. Bote no E um papel. planejamento alinhado ao propósito, ao objetivo da sua empresa. Tenha sempre claro o objetivo da sua empresa. O porquê que você está fazendo tudo isso, por que que você tem esse laboratório, o que que você quer com ele, porque é isso que te dá combustível para você ir para frente. Então, faça as coisas alinhado com o seu propósito. Exatamente. É isso Então, aí. Obrigado a todos que estiveram na muito live. obrigada por vocês estarem Um aqui, beijo. tá? Ah, o A print, tira Kelly o print realmente da está tela. sempre comigo, né, Kelly? Muito obrigada. A Kelly é a minha aluna da primeira turma, então, assim, lá atrás, quando ninguém conhecia a gente, ela deu esse voto de confiança aí para nós. Então, sou muito Ela grata. é uma que E eu tem até brincava com testemunha, a né? Kelly que eu falava assim, Kelly, meu sonho é morar numa praia. Eu só não imaginava que eu ia vir morar na praia nos Estados Unidos. Mas Deus faz as coisas mais grandiosas pra gente, né? A gente só Aí, que pensa que aqui legal. A não deu. Karine, a primeira vez, ó. Karine, segue lá. Já vai no YouTube lá, que você vai passar a noite assistindo coisa boa lá. Que a gente tem uns vídeos muito legais, somente de histórias de grandes profissionais do Brasil todo. E E, tem a nossa e tem história a lá nossa também, né, amor? história lá Tem a também. nossa A história lá. história é Pra quem não nossa. conhece a Para quem gente, não vai lá. conhece a gente, vai lá que vocês vão conhecer. Um Tá grande bom? Ó, beijo também pra calma, minha amiga calma, calma, meu Yasmin amor. A aí, ó. gente não tirou o print ainda Ah, para não. eles Tira aí um colocarem nos print, stories. então. Vamos lá, vou contar até três. Sorriso. Um, dois, três. Aê, pausa do print. Tá. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Beijo, fica com Até Deus, tá, semana que gente? Até a vem. próxima semana. E não esqueça de colocar lá mais sugestões de live, hein? A gente está seguindo o roteiro lá. O pessoal está colocando as sugestões e a gente está seguindo. É isso aí. Tá bom? Tchau. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.